Então, bem, amigos da Rede Super, estamos aqui em mais um De Tudo Um Pouco, a sua revista cristã eletrônica de todas as manhãs. E é bom estar aqui, como eu disse, 4 anos. Há muito o que comemorar, sim. Tanto ganho, tantas amizades, tanto conhecimento que nós ganhamos aí nesses anos todos. Não é verdade? Além do que, eu lembro que o programa tem mais um pouco do que isso. Então, eu quero agora, fazer como sempre o fizemos. Abrir o programa anunciando aqui a palavra de Deus. Veja bem o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse texto ele vai nos desafiar a pensar muito sobre a forma como nós lidamos com esse mal que nasce com a gente, que é o pecado. O pecado vem dessa natureza adâmica na nossa história, quando o primeiro homem pecou, mas por causa do Filho de Deus, de Jesus, esse pecado, ele foi ali totalmente redimido. Agora, nós precisamos nos lançar a esse cuidado. Porque, por exemplo, hoje eu estava vendo uma pesquisa e uma matéria que um filhotinho de iguana, custa aí milhares de reais. Um filhotinho de jabuti pode custar de 500 a 800. Muitas pessoas trazem os animais, estão trazendo os animais como sendo de estimação. E até esses animais que não deveriam estar em casa, estão nas casas. Assim, às vezes, é o pecado na nossa vida. O pecado nosso de cada dia que tenazmente nos assedia, ele precisa ser colocado para fora, tirado da nossa história. É possível a gente passar um dia sem pecar? Se é possível um dia, 2, uma semana, um mês. Mas quando que isso deve ou pode nos incomodar? Ou de que forma isso se revela na nossa história? Quando nós temos a falta dessa comunhão pessoal com Deus. Aqui está dizendo que é o pecado que nos separa de Deus, o pecado que afasta o homem de Deus. Como a palavra original de religião diz, religar, religar o homem a Deus, é porque o pecado estabeleceu esse abismo. Essa falta de comunhão é evidenciada quando nós não mais nos reunimos em torno da mesa ou em casa para fazer o nosso culto familiar. A ausência dessa comunhão da igreja, com os amigos, os irmãos da fé, excesso de trabalho e, às vezes, para piorar, aquela vida dupla. Uma coisa na igreja, uma coisa em casa, uma coisa no trabalho. Não, nós temos que viver uma vida. É essa autenticidade que vai nos dar a condição de nos aproximar diante de Deus. Essa pureza para estar diante de Deus. Mas eu pergunto, como devemos identificar esse pecado nosso de cada dia? Quando a gente pensa no Salmo 38, 18, aqui o salmista está dizendo que eu confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Enquanto existe essa dor, aquilo nos incomoda, é aquela pedrinha no nosso sapato, ótimo, você tem todas as possibilidades para eliminar o pecado da sua vida. Agora, quando ele já não mais entristece, aquilo ali se torna comum. E hoje nós vimos aquilo que nos cerca, nos rodeia, prestar um grande serviço para isso, porque estão nos dessensibilizando. Achamos que os noticiários aí, quando apresentam as mortes, apresentam as violências, a gente está aceitando isso muito facilmente como sendo comum. E não deve ser, e assim também devemos olhar para tudo que permeia a nossa vida. Não é comum ali a fila dupla na escola, não deve ser comum falar ao celular durante o tempo que você está dirigindo, aquela mentirinha ali ao telefone. Não deve ser comum, isso deve nos entristecer, isso deve nos incomodar. Por isso que nós temos que identificar quando o pecado também, ele não mais nos incomoda. Provérbios capítulo 14, verso 9, diz que os loucos, eles zombam do pecado, mas
aqueles que são retos à boa vontade. Quando aqui o pecado ele já não incomoda mais, a gente vai lidar com a coisa como sendo assim, uma brincadeira. A gente vê alguns vídeos aí onde alguns desrespeitos passam a ser tolerados em nome do fofinho. Vendo um vídeo pela internet que viralizou, possivelmente você já deve ter visto, de uma criança falando que a avó, o título é Avó gera maus tratos à vida de uma criança, porque ela queria soltar um puzinho inocente e a avó querendo corrigir. E é como se aquilo ali, de fato, fosse errado da parte da avó. Não, um punzinho na frente dos outros, eu aprendi que é falta de educação. Mas agora, em nome do fofinho, todo mundo ri e isso passa a ser introjetado dentro de nós como sendo algo normal e que deve ser aceito. Quantas brigas eu já tive que lidar em casamentos por causa de um comportamento assim. Casamentos que puderam ir à ruína por estes e por outros problemas que foram ali sendo tomados e já não incomodavam mais. Então, precisamos entender que o pecado, ele tem esse poder. E também a gente vê que o pecado já está ali instalado quando nós já não reunimos mais forças para abandoná-lo. O próprio salmista Davi, ele diz no Salmo 38, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Ele ficava doente. A gente não consegue mais sair, mas se a gente for pensar sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é exatamente esse desfecho, quando em Hebreus 8:12 ele diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando Deus ele nos perdoa, Ele não vai fazer conta mais daquele pecado, porque Ele não vai mais se lembrar. Então, a forma que nós temos para reagir a essa situação é voltarmos à palavra de Deus, voltarmos aos bons princípios, voltarmos à educação. Palavra de Deus, educação, porque nós vivemos sempre rodeados de pessoas e precisamos mostrar que ainda os bons, aqueles cidadãos de bem, tanta gente fala assim, ele é do bem, ele é do bem. Se nós somos então do bem, devemos influenciar para o bem e não para o mal. Devemos subir essas escadas dessa evolução e não descer essas escadas aí da violência, da falta de educação, da intolerância, da exclusão. Então, o pecado nosso de cada dia, ele precisa ter a devida atenção e nós devemos vencê-lo. Quando? Quando nos lançamos a esse cuidado de Deus, pois Ele mesmo diz, se confessarem os vossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar esses pecados e purificar de toda injustiça. Então, se lance ao cuidado de Deus, confesse, dê nome ao pecado, abra o jogo com Deus, que é a única forma, porque enquanto ele estiver ali sendo mantido, escondidinho, se eu falar o que vai pensar, o que o pessoal vai pensar de mim, enquanto esse pensamento for recorrente, esse pecado vai se instalando, vai tomando forma, ganhando o corpo e vai criando suas raízes. Aí pode ser tarde demais. Amém? Então, para essa mensagem do dia, é lembrar desse texto, que Deus, Ele usa de misericórdia para com as nossas iniquidades e dos nossos pecados, Ele não se lembra desses pecados confessados. Então, vamos orar agora, porque eu quero abençoar a sua vida e a sua família. Deus, obrigado porque nesse dia tão maravilhoso, o Senhor nos dá mais uma chance. A misericórdia que se renova, ainda que pela graça, não sendo nós merecedores em hipótese alguma dela, mas nos renovamos nessa graça, querendo fazer a diferença. E Deus, ajuda-nos a alinhar as nossas agendas com a agenda do Senhor. Ajuda-nos a alinhar a nossa vontade à do Senhor. Que ainda que houver ali esse confronto dessas vontades, que prevaleça a do Senhor. Que a Tua bênção alcance a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que nos assistem agora, a vida, Deus, daqueles que nos cercam, e que essa palavra de poder, de glória, de unção que o Senhor estabeleceu, também liberte, cure, restaure a todos aqueles que estão nos assistindo.
Quantos são os pedidos e os motivos de oração que nos são apresentados diariamente, meu Deus? Muitos envolvendo a família, envolvendo as perdas familiares, os conflitos. E hoje, Deus, eu peço essa bênção, esse favor para a família que nos assiste agora. Trazer essa bênção de paz, de restauração, de união, de reconstrução, de reconciliação. Que o Brasil seja abençoado através das nossas famílias, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos aqui na Rede Super, abençoa todos os nossos convidados e que o programa de hoje seja tão somente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Amém. Foi abençoado? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.